gostaria de deixar um texto para a sua meditação. São Mateus, no capítulo 28, do verso 1 ao verso 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. No próximo domingo, nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa é celebrada principalmente pelo judaísmo e pelo cristianismo. É bem a verdade que o judaísmo ele celebra a saída do povo do Egito e o cristianismo celebra a morte e ressurreição de Cristo. Há uma linha de seguimento do cristianismo que celebra mais a morte do que a ressurreição de Cristo. O sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, ela é de suma importância para nós no que tange ao nosso relacionamento com Deus. Quando o homem pecou lá no Éden, a Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. A nossa aliança ela foi quebrada, o nosso relacionamento com Deus foi rompido. Para que nós tivéssemos o mínimo de proximidade de Deus, agora eram feitos sacrifícios com animais. Porém, esse sacrifício ele era muito raso. Quando o diabo olhava para mim e para você, ele via um pecado encoberto. Era como aquela dona de casa que varre a casa e joga a sujeira embaixo do tapete. Em algum momento, por algum motivo, alguém tropeça ou levanta o tapete e a sujeira está lá. Assim éramos nós. Vivíamos com um pecado encoberto, mas o pecado estava ali. Era necessário um sacrifício maior. E aí, São João, no capítulo 3, verso 16, ele se cumpre na nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus nos alcançou. Jesus, ele se doou na cruz por nós. O apóstolo Paulo diz que a cédula que existia contra nós, ela foi cravada na cruz do Calvário. E agora, aquela procuração que o diabo tinha contra as nossas vidas, ela já não existe mais. Quando nós reconhecemos o sacrifício da cruz, quando nós temos uma vida ligada com o Senhor nosso Deus, de santidade e obediência, quando o diabo olha para mim e para você, ele não vê mais um pecado encoberto, ele vê o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas, se parasse somente em todo aquele sofrimento de Jesus Cristo, a cusparada, as bofetadas, as humilhações, os cravos que foram pregados nas suas mãos, nos seus pés, a coroa de espinhos, as chicotadas, a sua morte, a vitória não seria completa. A nossa maior vitória acontece quando, no texto que nós acabamos de ler, diz que aquelas mulheres elas vão até o sepulcro, porque é um costume dos judeus irem fazer suas orações e chorarem ao sepulcro. 1 ano e meio atrás, quando nós estivemos em Israel, nós tivemos o privilégio de ir no túmulo de Davi. E ali existiam algumas pessoas fazendo suas orações no túmulo de Davi. É um costume dos judeus fazerem isso. E aquelas mulheres foram até o túmulo de Jesus. Mas quando elas ali chegaram, a Bíblia diz que tinha havido um grande terremoto e a pedra estava removida e um anjo resplandecente estava sobre aquela pedra. E ele diz àquelas mulheres: eu não tenho medo, eu sei quem vocês estão buscando, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. Irmãos, acreditem, quando aquelas pessoas estavam no túmulo de Davi, o corpo de Davi estava lá. Mas quando nós entramos no túmulo de Jesus, o túmulo estava vazio. Ele está vivo, Jesus ressuscitou.
e nós temos essa vitória. A nossa maior vitória não está na sua morte. A nossa maior vitória está na sua ressurreição. Ele está vivo e nós temos motivos para celebrar, independente das circunstâncias. Eu sei que muitos estão apreensivos, chateados, aborrecidos, entristecidos, porque não vão poder se reunir na igreja com uma cantata de Páscoa, um culto de celebração como nós gostamos de fazer, mas você, juntamente com a sua família, celebre ao nosso Deus. A Bíblia diz que só os vivos podem adorar ao Senhor. Junte com a sua família e adore ao nosso Deus. Celebre a Jesus, Ele está vivo. São João capítulo 14, ele diz: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele não só está vivo, como ele também virá nos buscar. Vamos celebrar. O nosso Jesus, ele está vivo, ele fala, ele anda, e a Bíblia diz que ele não está mais com a aparência de morto, crucificado, sofrido, não. Ele está sentado à direita de Deus o Pai, e a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, na sua coxa está escrito: ao Rei dos Reis. Ele está vivo. Eu quero desejar uma feliz Páscoa a todos os irmãos e que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Ele está vivo.